Hoje, como prometido, vamos mostrar uma receita do pão das beatas. Quem teve a oportunidade de vir às beatas comer, certamente provou o pão. Era um dos pontos altos da refeição. A maior parte das pessoas, grande parte das pessoas, gostavam imenso. É um pão simples, é um pão de água. Para fazer o pão, eu uso fermento padeiro. Para acordar a cultura bacteriana, o fermento, é preciso dar-lhe alimento. As culturas bacterianas precisam de umidade, temperatura e alimento para sobreviver, ou neste caso para acordar. A cultura bacteriana não morre congelada, simplesmente hiberna, fica em hibernação, não morre, e então para acordá-la é preciso alimentá-la, dar-lhe todas as condições para que ela volte a acordar. Entretanto, eu já pesei a farinha e o sal, vou reservar para uma segunda fase. O pão terá 3, 4 fases. A primeira fase é acordar o fermento, a hidratação do fermento, digamos assim. O segundo processo é a incorporação da cultura bacteriana no pão. Este pão não precisa de ser amassado, como tem muita água, é um pão que não é muito amassado. Então o segundo processo será a incorporação do fermento à farinha. A terceira fase será a fase de levedação, em que queremos que a massa cresça 2 a 3 vezes mais o seu volume inicial. A quarta fase será o moldar o pão e uma quinta fase será a cozedura do pão. Então vamos começar pela hidratação, em que, como eu tinha dito inicialmente, são quase 400 ml, 400 ml de água morna. A água tem que estar relativamente quente ao ponto de eu conseguir pôr o dedo e deixar uns segundos e não me queimar, não sentir dor. Sinto que ela está morna, está ótimo para o fermento. Coloco o fermento na água, tento desfazê-lo um bocadinho e ponho uma colher de chá de açúcar. Este açúcar vai alimentar, despertar a cultura bacteriana, que os bichinhos também gostam muito de açúcar. E depois vou mexer. Eu tenho por hábito não mexer o fermento com colheres de alumínio ou algum tipo de metal. Uma colher de pau, uma colher destas, tipo um salazar, qualquer coisa que não seja de metal, para não ser agressivo. Pronto, depois misturamos bem, tentamos que o fermento se dissolva na água. E colocamos-o num sítio mais resguardado a correntes de ar, a qualquer tipo de frio, um sítio mais quente, aconchegante, para a levedura precisa de temperatura. A temperatura será a nossa temperatura corporal, temperatura ambiente. Quanto mais quente for, mais rápido o pão leveda. Nós também não queremos uma levedação muito rápida, porque isso costuma deixar no pão um sabor mais ácido. Ok, então vamos para o segundo processo, que é a incorporação da levedura na farinha. A farinha, eu uso farinha de trigo normal, sem fermento, branca. Para quem quiser usar outro tipo de farinha, é possível, terão que ajustar a quantidade de água, ou seja, as farinhas mais integrais, ou de mistura, são farinhas mais secas, que precisam de mais água para hidratar. Então aconselho a pôr mais de 400 ml e
é óbvio que isto é um processo que uma pessoa vai adaptando aos produtos que se tem. Não garanto que a primeira vez o pão fique bom, mas têm tempo para ajustar e conseguirem, com as farinhas que usam, terem um bom pão, e um pão úmido, um pão leve, fofo. Então, ao fazer com farinha normal de trigo, a quantidade são uns 400 ml de água. O fermento está pronto a ser incorporado na farinha quando sentimos um borbulhar na água do fermento. Aí sente-se vida, sente-se que a levedura acordou, não é? Então fazemos um pequeno buraco na farinha e introduzimos a água do fermento. Colocamos a água toda nesta fase inicial e depois é simples, é um processo muito simples. É envolver a farinha na água, mexer basicamente, mexe até sentir que toda a farinha hidratou, toda a farinha entrou em contacto com a água. Temos a certeza que não há farinha, mesmo à volta do recipiente, que não há farinha que não entrou em processo. Neste processo, este processo basicamente é a hidratação da farinha na água e depois passa essa mesma farinha a alimentar a levedura. Nesse processo de alimentação, as leveduras vão realizar o seu processo metabólico e libertar o álcool, que é o que vai permitir ao pão, à farinha, à massa levedar. Aqui tiramos o excesso dos dedos. Pronto. Aqui vamos ter alguma atenção. Ter alguma atenção a um pormenor, que é o processo seguinte será a levedura da massa do pão. Aí teremos que ter, o que eu estou a fazer agora é limpar as paredes do recipiente para quando a massa começar a levedar não ter resistência e levedar no sentido ascendente, fresco e fofo. Pronto, tentamos alisar minimamente, como puderam ver, não é um processo que requer muito tempo de amasso, de amassadura, é só mesmo envolver a farinha na água, ter a certeza que fica a farinha toda úmida. Eu vou tentar vos mostrar aqui. Como podem ver, a farinha está hidratada. Não se vê muito bem, mas não há farinha solta, não há. Existe somente. Como podem ver, a farinha está hidratada. É uma hidratação de 80% a 90%, esta tem 90% de água. E pronto, deixamos neste estado, assim, durante aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas. É o que eu costumo deixar quando fazemos aqui no restaurante. Coloco, se é importante, ponho um pano por cima para não apanhar pó ou outras coisas e deixo repousar. Em regra geral costumo deixar aqui em cima e o ideal é ele levedar 2 a 3 vezes o tamanho inicial. Eu vou marcar no container onde ele estava inicialmente para me dar uma ajuda. Este processo é visual, vocês em casa podem marcar com o marcador para conseguir diferenciar o processo de crescimento da levedura. Passamos
à terceira fase, que será a terceira fase é a levedura, é este processo que vai realizar-se agora. Moldar o pão. Entretanto, vou-vos mostrar como é que está o processo de levedura. Como podem ver, inicialmente o pão estava aqui, nesta posição, e já temos consideravelmente 3 vezes o seu tamanho inicial. Temos assim, portanto, o processo de levedura já foi realizado, o pretendido, pelo menos, e agora vamos moldar. Antes de moldar, é importante fazer, digamos que a mise en place, para quando estivermos a moldar, conseguimos pô-lo diretamente no tabuleiro. Eu faço em tabuleiros, um tabuleiro de fogão, normal. Colocamos farinha, a tapar o fundo, não se preocupem em pôr bastante, quanto mais colocarem, a probabilidade dele agarrar é menor, porque o pão, a massa quando vai ao forno, aumenta de volume, e ao aumentar racha, e toda a umidade do pão vem para fora e faz com que essa massa mais mole acabe por se colar no tabuleiro. E ao colocar farinha, evitamos que ele cole ao tabuleiro. Portanto, já liguei o forno para o processo seguinte, a seguir a moldar o processo de cozedura do pão. Entretanto, já liguei o forno, desculpem. Já liguei o forno e o que se pretende aqui é que o forno aqueça o máximo que conseguirmos. Então vou preparar aqui a minha bancada para esticar, para moldar o pão. Coloquei farinha, bastante farinha. Este pão, como eu disse inicialmente, é um pão bastante úmido, bastante mole, e esta é a fase mais complicada, que vos pode querer parecer que é a parte mais difícil, não é? Na verdade, é a parte mais complicada para mim, todo o processo é simples. Esta fase dela, para mim, é a mais interessante, porque é que requer mais astúcia sobre o pão. Na verdade, eu gosto de desafios, e esta é a parte do desafio do pão, que na verdade tem vida própria. Agora vou-vos mostrar a massa, como é que ela é suposto estar. Como podem ver, vou para este lado para ver melhor. Ela continua úmida, com bastantes bolhas de ar, levedou muito bem. E vamos estender na bancada. A bancada convém estar com bastante farinha para o pão não agarrar. E como podem ver, ele agarra bastante aos dedos, é uma massa bastante úmida. Isto é o ideal neste pão, ter alguma resistência. Usem bastante farinha, tenham farinha convosco nesta fase, porque é imprescindível a farinha. Pronto, retiramos o pão com a ajuda da espátula. Não se preocupem em tirá-lo todo de uma vez. Deixem-no cair sobre a farinha, na bancada. Não se preocupem por ele estar a alargar. Tirem toda a massa do container. Pronto. Está limpinho, como podem ver. O máximo que eu consegui. Agora, colocam farinha nas mãos, bastante, e comecem por esta ponta. Peguem no fundo e puxem para o centro. Voltam, retirem qualquer tipo de massa que ficou colada, voltam a pôr farinha, vêm a este lado
e puxam para aqui. Pronto, estão a ver? Pronto. Depois voltam a tirar, porque esta massa que fica nas mãos depois vai colar aquela e depois, quando têm as mãos cheias de massa. Pronto, fechamos a massa e agora pegamos nesta ponta, enrolamos uma parte, outra parte e fechou. Nesta parte vamos lhe dar forma, tentem tirar a massa que fica colada e vão dar forma ao pão assim. Podem ver, ele vai criando nova massa de cima, põe mais farinha para não agarrar, por cima do pão, conforme nós vamos o empurrando, ele vai alargando, a parte do pão começa a fazer isto, né? A massa faz isto para baixo, e esta parte abre e expõe a umidade do pão que vai colar às mãos. Ao colocar a farinha por cima, estamos a evitar que ela quando baixe nos cole nas mãos. Depois puxam para um lado, puxam para o outro, para ele ir fechando. Eu faço este processo com as mãos, há quem costume fazer com espátula, eu gosto de fazer com as mãos. Como podem ver, lindo, com ar. Depois desta fase, voltam a meter farinha, pegam por baixo e de uma vez só fazem para o tabuleiro. Vou-vos mostrar. Pegam um bocado de farinha, põem no tabuleiro, colocam farinha por cima, damos mais um jeitinho para ficar bonito, colocamos um bocadinho mais de farinha. Pronto, agora deixamos 5 a 10 minutos e depois forno. Ok, então já esperamos 5 a 10 minutos. Como podem ver, ele ganhou, manteve a forma, mas ganhou mais bolhas de ar, como podem ver aqui, não sei se conseguem ver. Pronto, está perfeito. Agora vamos usar um utensílio para cortar o pão. Pode ser uma faca bem afiada ou, como podem ver, uma pega, digamos assim, em que se coloca uma navalha daquelas antigas de cortar a bárbara. Podem arranjar a navalha ou um bisturi, também é usual usarem bisturis. Chegamos aqui, eu não faço como a minha avó, não faço cruz, eu só faço um corte nesta direção. E como podem ver, não é preciso um corte muito fundo, isto é o suficiente para ele crescer por este corte. Ele acaba por crescer por aqui. Pronto. Faço só assim, está perfeito. Agora é só colocar no forno, que está bem quente. Com algum cuidado, tentar não abanar muito, que vai perdendo o ar. Colocamos no forno bem quente. Podem ver, já está ali. E vamos deixar sem abrir muito a porta do forno, 20, 30 minutos. E não tarda nada, começa a cheirar pãozinho. A primeira fase, não se assustem, vai cheirar a farinha queimada. É normal, a farinha é a primeira coisa a queimar. A farinha seca é a primeira a queimar. Como o forno está muito alto, temperaturas muito altas, não se esqueçam, tem que estar no máximo que conseguirem do vosso forno. Vai queimar a farinha que está à volta do tabuleiro. A farinha seca é a primeira a queimar. Não se preocupem, o cheiro a farinha queimada é normal. Na verdade, é o que dá o sabor ao pão, a farinha queimada. E deixamos assim. Há quem coloque água no forno para garantir uma côdea crocante. Este pão, como é rico em água, não necessita dessa umidade presente no forno porque ele próprio a tem. E o processo de côdea é natural. Este pão, como é um pão de água, não tem uma côdea grossa, é um pão que tem côdea assim, mas ligeira. E é caracterizado pela sua leveza e delicadeza, um pão muito delicado, muito leve. Ora, aqui estamos, já tirei o pão, como podem ver, lindo, dourado, cresceu para o lado do corte, como gostávamos por cima, cresceu para cima, não rachou por baixo, como podem ver. Ouve-se o barulho
oco que tem que se ouvir no pão. Tem que se ouvir este barulho. Uma das técnicas para perceber se o pão está cozido é mesmo essa, é bater no fundo do pão até ele fazer um som oco. Tem que se sentir que o pão está oco e aí está cozido. Se sentirem um som ainda abafado, tipo pesado, significa que ainda não está cozido. Só quando ele dá um som oco, leve, o ar, o som entra dentro do pão, significa que está cozinhado. Como podem ver, eu uso uma rede para arrefecer o pão, para o pão arrefecer de baixo para cima, cria aqui uma passagem de ar e ele acaba por arrefecer uniformemente.